Eu não disse que a gente não demorava para voltar? Muito bem, então vamos continuar os nossos comentários sobre a FUVEST 2018, a prova de português. Agora, vamos nos concentrar no quê? Em literatura e redação. Lembra a 7ª questão que tinha o discurso, aquele chororô da Iracema, né? Em que ela faz uma imagem da murta. Não, gente, não essa chata da murta, talvez até mais chata que a Iracema no seu chororô, mas a árvore mesmo, né? Então, ela fazia uma relação entre a murta e o jacarandá, né? Perguntava-se no item A, é possível relacionar a imagem da murta ao destino de Iracema no romance? Veja, a murta morre para que o jacarandá cresça. Murta é Iracema, jacarandá é o Martim. E ela está profetizando. Ela está profetizando o quê? A sua morte, a sua própria morte para a felicidade do Martim. Item B, a frase: se ela não morresse, o jacarandá não teria sol para crescer tão alto. Pode ser entendida como uma alegoria do processo de colonização do Brasil. Você lembra que a alegoria é um conjunto de metáforas, uma ligação de metáforas para passar uma ideia. Então veja, se Iracema é a América, é o Brasil, é o país colonizado, e Martim é o português, qual é a alegoria que está sendo passada aqui? Para que cresça, para que surja o Brasil, para que o jacarandá cresça, vai ser necessário o quê? A extinção do povo indígena. Não falei para você lá no nosso último vídeo que a FUVEST adora essa frase? Não é bem assim. Quer dizer, Iracema é um livro romântico, escola literária que se baseia na idealização, e esse item B esfregou na cara da gente que o livro não é tão idealizado, mostrou até um caráter extremamente cruel, terrível da colonização brasileira, a extinção do povo indígena. A 8ª questão aproveitava o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais precisamente o suposto discurso que os pais de Dona Plácida fizeram para justificar por que ela veio ao mundo. Tá? Então lembra, no item A perguntava-se o seguinte: pode-se afirmar que nesse excerto, além de resumir a existência de Dona Plácida, o narrador expressa uma certa concepção de trabalho? Veja, você percebeu no discurso que foi apresentado, né, que a Dona Plácida foi mostrada como uma pessoa que trabalhou a vida inteira e não conseguiu garantir uma existência digna. Ou seja, aparece aqui no Memórias Póstumas uma concepção de que o trabalho, pelo menos naquela sociedade do Segundo Reinado, ele não traz dignidade, o trabalho não enobrece. Já o item B, nossa, tô até me arrepiando, é muito bonito. Ele aproveitava a gramática, com estilística, com análise de texto, com literatura e a noção geral do Memórias Póstumas de Brás Cubas que você deve ter. Tá? Então o que se perguntava aqui? De que maneira o ritmo textual que caracteriza a possível resposta dos sacristãos colabora para a caracterização de Dona Plácida? Você lembra qual foi o discurso que eles fizeram? Tá aqui, ó. Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para outro na faina, adoecendo e sarando, conferir e tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Você percebeu? Nós temos aqui uma sequência de orações reduzidas ou de infinitivo ou de gerúndio, todas elas indicando o quê? As ações, o trabalho, mostrando que Dona Plácida trabalhou, e não interessam aqueles trechos que trabalhavam com o quê? Com qualidades, resignada, desesperada, não. Essas orações, o ritmo dessas orações, dessa enumeração cansativa, exaustiva, destacava trabalho. Esse ritmo serviu apenas para o quê? Para caracterizar como foi a vida cansativa de Dona Plácida, dedicada a trabalho. Ela foi simplesmente uma mulher do trabalho. A 9ª questão mexeu com algo que já comentamos aqui neste canal, né? Claro, Enigma, o poema A Máquina do Mundo.
e pegou justamente o comecinho. O que o item A pedia dessa questão? Ele pedia o seguinte: o ponto de vista do eu lírico em relação à máquina do mundo ilustra as principais características de Claro Enigma. Você lembra? É um ponto de vista extremamente, tudo ali era sombrio, triste, cor de chumbo, desencantado, parado. Quer dizer, é tudo fruto da senectude, que é o desencanto, a falta de esperança em relação à existência. Então, esse ponto de vista marca o próprio livro. Tá? Então, há uma coerência entre o tom, o clima criado nessas estrofes iniciais e o resto do livro. É perfeito esse item A. Item B. Transcreva o verso que sintetiza, de novo, hein? A verso querendo saber qual é o resumo. Lembra aquela outra questão sobre o casamento, o caráter indissolúvel? Qual é a expressão? Veja, a palavra crise é o resumo de qual ideia? Aqui, de novo, você mostra que sabe, que entende bem o texto quando você capta o resumo desse texto. É o que está sendo pedido aqui. Qual é o verso que sintetiza, né? Transcreva o verso que sintetiza o evento sublime de que trata o texto, né? Tá aqui, ó. A máquina do mundo se entreabriu. A ideia essencial é essa. A máquina do mundo, lembra que a gente comentou lá no nosso canal, lá no vídeo lá para trás do nosso canal? A máquina do mundo se abre e se propõe a explicar tudo para o Drummond. É esse o verso que resume a cena apresentada nesse poema. A máquina do mundo se entreabriu. A 10ª questão trabalhou com Mayombe, né? E olha que interessante, né? Ela exigia que você, como todas as outras questões de literatura, né, entendesse mesmo a obra. Não apenas tivesse só lido um resuminho ou feito apenas a leitura sem a interpretação. Veja aí o item A. A fala do comandante sem medo alude a uma questão central do romance Mayombe, um objetivo político a ser conquistado por meio do movimento. Se lembra, o movimento MPLA ou MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, né? Ou seja, eles estão lutando pela independência de Angola, e a partir dessa independência de Angola, que iria se tornar um país socialista, ali haveria a criação de uma nação angolana, de um povo angolano, e que não haveria mais diferenças, essas diferenças tribais, se você é Kikongo, se você é Kimbundo, se você é de Lula, não interessa. Tudo é um povo só, uma nação só, um ideal só. Esse era o objetivo. Agora, em relação ao item B, as macas e os rancores, quer dizer, as discussões, os desentendimentos dos angolanos repercutem no modo como o romance é narrado. Clássico isso em relação a Mayombe. Veja, como você tem constantes desentendimentos, macas, constantes discussões, muitas vezes em razão das questões tribais ou das diferentes visões do socialismo, né? O socialismo só pode ficar na mão do operariado ou do campesinato, ou não pode ficar na mão dos intelectuais. Bom, essas diferentes visões vão produzir o que em Mayombe? Lembra? Diferentes visões, polifonia. É a abertura que a narrativa dá para a manifestação das vozes de diferentes personagens, ok? Já a redação me trouxe bastante alegria. Eu poderia até ter ficado triste, porque no último vídeo, o que eu havia comentado? A tradição da FUVEST produzir temas extremamente filosóficos, muito reflexivos, que vão utilizar Kant, vão utilizar sociologia, brisa total. Então, até anunciei, prepare-se para uma profunda reflexão, gaste uma densa capacidade argumentativa. Então, este ano, quando eu vi esse tema, devem existir limites para a arte. Nada de puro filosofismo, de coisas abstratas, brisadas. Não, a FUVEST agora apresentou um tema extremamente ligado a questões atuais. Basta lembrar a polêmica que foi levantada nos últimos tempos em relação a certas intervenções artísticas que apareceram pelo Brasil, né? Algumas delas até citadas na proposta da FUVEST, como o Queer Museu, o que mais? A intervenção chamada Asa Branca, que até o IBAMA teve que voltar atrás e intervir em relação a isso. Ou até você poderia lembrar do que? Daquele nu, né, masculino apresentado no MAN, que acabou sendo exposto a uma criança, tá? A polêmica foi tão constante, né, ficou tão atual, que até caiu Ave Maria no Facebook. Uns achando absurdo, isso é arte. Outros dizendo, mas é lógico que é, né? Então,
o que você poderia fazer na sua redação? O interessante é que você recebeu 5 textos que estimulavam a reflexão. 4 deles, uma enorme maioria, 4 deles não atacavam a liberdade de expressão na arte. Tá? Somente um, que era o comunicado do Banco Santander, viu uma limitação. É o Banco Santander, que patrocinou uma dessas exposições, que provocou polêmica, praticamente pedia desculpas, defendendo o ideal de que a arte não deve desrespeitar as pessoas, causar esse mal-estar. Se bem que você poderia desconfiar, eu acho que o banco só se preocupou porque poderia ter um prejuízo econômico, sair com a imagem arranhada, né, diante de toda essa polêmica. Mas enfim, o que você poderia colocar na sua dissertação? Bom, de acordo com a própria proposta, veja que devem existir limites para a arte. Você poderia seguir 2 caminhos. Sim, deve existir, ou não deve existir. Né? O que varia aqui é a sua capacidade argumentativa. Se você respondesse que sim, né, você fosse favorável à imposição de limites, você devia lembrar, por exemplo, que já estava em alguns dos textos estímulos, principalmente o primeiro, que existe gente que distorce e acha que arte é só para chocar. Arte, o chocar por chocar. Então isso não seria arte. Deveria então haver o quê? Uma comissão de técnicos associados a artistas, sem moralismos, mas usando apenas critérios específicos, estéticos, para avaliar até que ponto essa arte é viável, pode ser exposta. Né? Você poderia lembrar o que? A arte deveria respeitar a lei, né? A arte deveria respeitar, por exemplo, o que está no ECA, né? Não deve atacar a integridade moral e física da criança. Né? Bom, esse poderia ser o seu encaminhamento. Agora, se você seguisse o outro rumo, não deve haver imposição de limites, basta lembrar o direito que a nossa Constituição garante, a liberdade de expressão. E qualquer tipo de limite, né, para a arte, que nada mais é do que uma forma de expressão, abriria caminho para a censura, o que é inconstitucional, e pior, a censura abre outro caminho perigosíssimo, precedente para posturas ditatoriais, o que ataca ao clichê, o Estado democrático de direito. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, compartilhe em suas redes sociais e fique à vontade, faça seus comentários, suas críticas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo no estilo Murta que gelo e até a próxima.